Então é assim, pessoal, chegou a hora da gente começar a pensar nas estratégias. O primeiro passo para você pensar nas estratégias é você rascunhar as suas ideias. É o MapMind, o mapa mental que a gente fala. Você não precisa fazer necessariamente com post-it ou com papel picado, você pode fazer com a caneta, com a mão, um papel em branco. E você vai rascunhando as ideias, pensando no cliente, e é isso que eu fiz para vocês nesse vídeo. Para você pensar como de uma forma fácil eu consigo rascunhar as ideias de uma forma mais estratégica. Para depois eu passar isso a limpo, deixar isso em layout e apresentar para o cliente, certo? Então acompanhe nesse vídeo as estratégias. Vem comigo, vem performar! Então, pessoal, a gente tem aí algumas coisas que a gente tem que pensar em relação à estratégia. Então, vamos pensar aqui, ó. Temos o cliente, né? E aí, a partir dele, nós temos algumas vertentes. A primeira é o chefe com F só, personal. Temos a consultoria. Temos cursos, que eles podem ser presenciais e um EAD. Temos evento, temos customize, temos encomenda e temos kits exclusivos. Então, entendendo um pouco o cliente, a gente já sabe que a partir do que ele quer em relação aos seus serviços e produtos, chefe personal é onde ele vai até o cliente dele para poder explicar como fazer um prato, alguma dica, ou seja, ele tem um tempo aí, uma hora, né, dedicada a esse cliente. A consultoria, quando ele vai dentro de algum restaurante, alguma padaria, e aí ele faz toda a organização, como ele já explicou no briefing pra gente. Nos cursos, ele dá cursos presenciais e cursos EAD, certo? Eventos, onde ele também trabalha pratos dentro desses eventos. Customize, onde você pode customizar o bolo que você quer, escolhendo a massa, o recheio, você pode encomendar. Ele tem a ver com o quê? Com a encomenda, você customiza e encomenda. As encomendas que são os doces, né, os pratos que ele já faz, e os kits exclusivos, porque a gente pensou em ter pelo menos 3 kits aqui prontos todo mês para que as pessoas possam de repente encomendar. Então isso também tem a ver com a encomenda, só que ele vem kits prontos para você trabalhar, certo? Então, pensando nisso, o que a gente vai estabelecer na estratégia, né? Isso aqui já é uma atividade de MapMind, como vocês sabem, então a gente está pensando através de um mapa mental. Primeiro, a gente tem que pensar que a gente tem que ter conteúdo de monte. Esse conteúdo, ele vai permear por isso aqui. Aonde que ele vai permear esse conteúdo? Primeiro, para você ser especialista, então, quando você está mostrando o seu talento, o que você faz, você tem que pensar na questão da especialidade, certo? E ser especialista significa que tem que ter conteúdo. O que nós pensamos em conteúdo? Pensamos em conteúdo onde eu tenha dicas, normal, isso todo mundo faz, é fácil. Pensamos dicas gastronômicas aqui. O que mais de conteúdo nós podemos estabelecer? Essas dicas, ela pode ser vídeo e ela pode ser post, certo? Lives também. Isso tudo está incluído dentro de vídeo quando precisar. Além disso, nós pensamos em estabelecer outros tipos de conteúdo. Por exemplo, nós podemos fazer o que deu errado. O que é isso? Pensei o seguinte, geralmente uma pessoa quando faz um prato, ela tem essa dúvida, ela fala assim,
nossa, por que o meu bolo dá certo, o meu doce dá certo, aliás, o bolo e o doce do chefe dá certo e o meu não dá. O que deu errado com o meu doce? O meu bolo desandou. Meu doce não pegou a textura ideal. Então essas dúvidas são muito legais, porque a gente vai direto aonde? Nas dores do cliente. Certo? Cliente. Certo? Vai nas dores do cliente. Então isso é importante a gente pensar. Onde a gente pode atuar para poder resolver o problema desse nosso cliente. Certo? Além disso, nós pensamos, ele gosta muito de literatura, então a gente pensou em receita comentada. Essas receitas comentadas também é um diferencial, onde ele vai pegar uma receita pronta e fazer alguns comentários sobre por que determinado chefe escolheu aquele ingrediente, ou o que ele recomenda de um novo item dentro dos que estão da receita. Enfim, algumas dicas ele vai fazer então uma receita comentada. Isso é um novo conteúdo, que também pode ser por vídeo, por lives, né? Tudo nesse sentido. Além disso, nós pensamos em fazer a questão das dicas, né, gastronômicas, não só como dicas, mas também curiosidades. Essas curiosidades têm a ver com a literatura, onde você pode abordar da onde surgiu determinado prato, da onde surgiu uma feijoada, por exemplo, da onde surgiu o pão de queijo, enfim, isso tudo faz parte do universo da gastronomia, e que ele vai se demonstrando, o chefe aqui no caso, né, ele vai se demonstrando especialista. Então ele vai permear essa questão do personal, da consultoria, dos cursos, tudo isso tem a ver com os conteúdos que ele precisa para poder se fortalecer cada vez mais. E ele já tem esse conteúdo, então não é uma coisa difícil de fazer. É claro que a gente vai ter que instruir o cliente a como ele gravar tudo isso, se preparar para as gravações, ou seja, vai ter um tempo que ele vai se soltando aos poucos. A gente sabe disso, se o cliente ainda não tem habilidade de gravar vídeo, ele vai se soltar aos poucos para poder gravar. Então muita coisa vai depender ainda dessa questão dele, né, do desenvoltura que ele vai ter ao longo do tempo. Então, pensando nisso, a gente tem que pensar também num cronograma. Então, pensa que a gente ainda não chegou, claro, a gente está falando de Facebook, a gente está falando de Instagram, a gente está falando de YouTube, a gente está falando de LinkedIn, né? Porque você tem um público para LinkedIn, na questão do personal, na questão dos eventos principalmente. Né? Você tem aqui os vídeos onde você vai ter todo o conteúdo, e esse conteúdo ele vai permear também essa questão do Facebook e do Instagram. Então a gente precisa pensar como vai ser janeiro, como vai ser dezembro também. A gente já está aí no meio, quase no meio de dezembro, mas precisamos já estabelecer algumas coisas, né? Então a gente tem que distribuir aqui, fevereiro, os nossos tipos de conteúdo que nós definimos aqui. Então se a gente definiu esses conteúdos, conteúdo de especialista, dicas, o que der errado, receita, comentada, curiosidade, então a gente vai ter que distribuir tudo aqui. Então eu penso assim, ó, a gente pode ter curiosidade, pode ter a dica, pode ter post de prato, tá? A gente pode ter a curiosidade, dica, post de prato, pode ter aqui a receita comentada, né? E ela pode aparecer, vou colocar com o número 1, 2, 3, 4. Então você pode repetir a curiosidade mais de uma vez. Então ela pode aparecer de novo aqui. Pode aparecer a receita de novo aqui e o prato de novo. Então você vai estabelecer data. Dia 10/12,
dia 11/12, aqui vai ter 12/12, 13/12, 14/12. O que eu já estou fazendo aqui? Ao mesmo tempo que eu estou fazendo um MapMind, eu já estou estabelecendo o quê? Um planejamento, onde eu vou definir cada uma dessas datas e estabelecer também estratégia em cima dessas datas aqui. Além disso, tem as datas comemorativas. Então, aqui eu tenho Natal, aqui eu tenho Réveillon, né? E eu posso estabelecer, além disso, estratégia. O que a gente vai fazer efetivamente em dezembro? A gente tem o site para construir e que a gente pode terminar de construir esse site aqui e vai lançamento site aqui em fevereiro, certo? Além disso, então o site vai para cá, aprova e lança em fevereiro. Além disso, a gente vai ver também o teor do conteúdo em que a gente vai trabalhar aqui. Por exemplo, qual é a promessa que a gente pode estabelecer nesse mês? Qual é a promessa que a gente vai dar continuidade ao longo do tempo, certo? Então a gente vai estabelecer essa promessa e trabalhar uma unidade de comunicação. E essa unidade, a gente está falando de unidade visual e está falando de uma unidade verbal. Ou seja, a linguagem que a gente vai falar com esse público. E o visual, que é toda a parte de design, que a gente vai trabalhar com esse público. Então, é importante a gente estabelecer quais são as cores que a gente definiu. Era o preto e o dourado? Legal. Então, vamos trabalhar o preto e o dourado aqui nesse visual. No verbal, a gente vai estabelecer uma proximidade com esse público. Como que esse público fala, como ele se comporta, né? Então, vamos trabalhar esse avatar, ok? Então, esse persona tem que estar aqui, para ele. Toda essa comunicação é para o persona, né? Então, lembrando, dentro de tudo isso que a gente tem estabelecido, que é a questão dos kits, que é a encomenda, customize, eventos, cursos, consultoria, chefe personal, a gente tem que trazer para toda a comunicação dezembro, janeiro, fevereiro, certo? Lembrando que por trás de cada vídeo que ele tiver, a gente vai ter um cronograma de gravação, né? Cronograma de gravação, para que o cliente possa se encontrar com a gente e a gente fazer essa gravação, certo? Então, e tem depois a edição, e depois da edição, a gente já fazer a programação desses posts nas redes sociais, certo? Então, para começar, a gente pensa em fazer isso aqui. Ao longo do tempo, a gente vai poder estabelecer alguns outros elementos de conteúdo. Por exemplo, a gente pode fazer um aulão em um dia. Então, a gente pode estabelecer depois com o tempo, toda quinta-feira, por exemplo, a gente traz um conteúdo de 1 hora com dúvidas. Um dia vai ser dúvidas, né, gastronômicas, outro dia vai ser fazendo uma receita, outro dia vai fazer alguma outra coisa. Não ficar com cara de programa, mas a gente sempre vai ter algum conteúdo diferente em relação a esse aulão. E também podemos colocar isso como live, né? Essa live, esse aulão pode ser estabelecido como live, né? A gente definir isso live. Isso é muito legal. E as postagens, como é que ficam os posts? Então, os posts, a gente tem vários posts. A gente tem que pegar o que a gente tem aqui de conteúdo e falar, a gente vai ter que ter post de encomenda, vai ter post de customize, vai ter que ter post de eventos, vai ter que ter post de cursos, vai ter que ter post de consultoria, vai ter post de chefe, vai ter posts de kits, né? E post de lançamento de site. Então a gente tem lançamento, vai ter posts dos kits, vai ter do chefe personal, vai ter posts sobre a consultoria, vai ter posts sobre cursos, o presencial e o EAD, vai ter que ter posts sobre eventos,
vai ter que ter posts dos pratos, vai ter que ter posts de depoimentos, vai ter que ter posts de alunos fazendo, né, em ação, vou colocar aqui, em ação. Vai ter que ter posts de encomenda, vai ter que ter posts sobre customize, certo? Então, a gente vai ter que estabelecer todos esses posts dentro de cada um desses meses, ok? E é isso que a gente vai fazer para melhor distribuir. Veja que esse raciocínio que eu estou fazendo é um MapMind. Você pode fazer em post-it, você pode fazer por caneta, escrevendo, do jeito que eu estou fazendo aqui. Ah, e tem mais uma coisa importante, e-book. E-book não precisa ser necessariamente de receita, ele pode ser sobre as curiosidades, pode ser sobre esses itens aqui, sobre as dicas, pode ser, porque de receita está muito manjado. Então, em vez de a gente fazer receita, que receita ele pode dar uma receita, por exemplo, a receita que ele tem, que ele criou, autoral, né? É a receita da torta valinhense, né? Então, essa torta de figo, ela pode ser um atrativo para que as pessoas se inscrevam através de um e-mail, por exemplo, e recebam essa receita por e-mail, né? E o e-book que ele vem complementar com curiosidade, dicas, sempre tem um e-book diferente, cada 2 a 3 meses a gente tem um e-book para poder atrair ainda mais leads qualificados, certo? Então isso é importante a gente pensar, tudo que ele está fazendo, mais as datas posts de datas comemorativas, faltou aqui, porque você precisa se sociabilizar, datas comemorativas. Então a mensagem, vai ter que ter posts de frases que ele considera importante de outras pessoas ou dele mesmo, que ele considera, né? Além disso, a gente vai pensando em mesclar aí a campanha como um todo. Então a campanha vai ser para quê? Vai ser para o lançamento do site, vai ser para os cursos. Então, quando for lançar um curso, como é que a gente vai organizar esse lançamento, né? Então, se eu pensar aqui em relação ao curso, então estou fazendo o lançamento de um curso. Aí, esse curso vai ter o pré-lançamento. Não é regra, tá? É importante pensar que isso não é uma regra de bolo que eu estou seguindo lá o Érico Rocha, estou seguindo Priscila Zilo, não, até que porque a Priscila Zilo, por exemplo, ela costuma dizer que não existe regra para você seguir, e eu concordo plenamente com ela. Cada cliente é um cliente, cada situação, contexto é um contexto. Então a gente tem um pré-lançamento aqui, onde a gente vai começar ao que? Despertar, que é o teaser, a curiosidade das pessoas. Depois a gente vai fazer e convidar essas pessoas que a gente tem na nossa base de e-mail. Depois a gente vai fazer também essa divulgação, vai fazer o pré-lançamento, vai fazer esse lançamento, né? Onde acaba aqui para a gente depois pensar no pós. No pós o quê? É o pós que a gente vai cuidar dos nossos clientes, certo? Principalmente como chefe personal. Então a gente tem que pensar nesse pré-lançamento, nesse pré-lançamento, nesse lançamento e depois o que a gente vai fazer para dar continuidade e atenção a esses clientes, para que eles continuem nossos clientes e gostando do que estamos fazendo. Então essa sequência, ela não é uma regra, mas é importante a gente seguir, tá? Que mais? Eu acho que é isso. Só para vocês terem uma noção, eu já preparei aqui. Então, ó, primeiro eu coloquei isso no papel. Como ficaria organizado? Olha aqui, ó, a organização. Aqui o Marcelo, tudo que eu falei, ó, chefe, consultoria, cursos, eventos, customize, comenta, kits. Então você tem isso em mente para você, um guia, para você não esquecer. Depois, com todas aquelas ideias que você já estabeleceu através daquele cronograma que eu fiz agora há pouco com vocês, vocês podem fazer um cronograma de vocês. Então veja, eu tenho aqui dezembro, janeiro e fevereiro,
onde eu coloquei lá, do dia 10 ao dia 30, vai ter construção do site institucional. Aqui a construção do site continua mais o e-commerce. Aqui a campanha de lançamento do site. Depois a gente tem construção de promessa, aproximação de público, lançamento de e-book, primeiro lançamento de e-book aqui. Depois início das postagens de pratos, então vai ser no dia 13, 17, 19, 22, 27 e 29. Postagens também de pratos, mantém aqui as datas. Depois as dicas de chefe, né? 15, 18, 21, 15, 25, 16 e 26. Depois conteúdo, que é o comentando as receitas comentadas, 23 e 28. Depois você tem aqui 9 e 28, 10, 17 e 25. As dicas do chefe aqui, 8, 16, 21, 29, 4, 14, 21 e 29. Pergunta, o que você deseja ver em 2021? Isso é importante porque você está se preparando para o próximo ano, o que as pessoas realmente querem ver. Isso é importante, você trabalhar o questionamento com o seu público. Será que o que eu tenho oferecendo, o que eu estou oferecendo de conteúdo aqui, ele vai também mesmo de encontro, por mais que eu tenha estudado, tenha entendido todo o meu público, será que vai de encontro com o que ele espera? Quais são as expectativas? Então aqui você vai traçar o quê? As expectativas. Certo? E aí você tem datas comemorativas e depois você vai acrescentando coisas. Como dezembro tem muitas datas comemorativas, vamos colocar um pouco de conteúdo e vamos aumentando ao longo do tempo. Então aqui eu tenho aqui a parte de consultoria, a parte de encomenda, né? E vamos colocando mais itens, por exemplo, kits do mês, customize, encomendas eventos. Então a gente já está trabalhando outros conteúdos para complementar todo esse cronograma. Isso é importante, você fazer um cronograma assim ou em Excel, para você não se perder e compartilhar com o seu cliente tudo isso, porque o cliente geralmente ele segue o que você está passando para ele também ter previamente o que ele vai gravar em cada um desses conteúdos quando você se encontrar com ele de 15 em 15 dias, por exemplo, você pode fazer 3, 4, 5 conteúdos de uma vez só. Então isso é importante. E esse raciocínio, pessoal, é um raciocínio estratégico, onde a gente vai pensar em cada um desses itens, colocar no papel e depois que a gente colocar esse rascunhão, a gente passa limpo, fazendo de uma forma mais organizada para que você e o cliente possam entender no futuro. Certo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver mais dicas e mais estratégias que vocês queiram fazer nesse primeiro momento, que a gente está aquecendo ainda, não pode encher de uma vez ainda, estamos aquecendo, vocês fiquem à vontade, pode comentar no meu canal e pode seguir, pode que eu vou acatar e a gente vai conversando, certo, pessoal? Então eu agradeço a todos, espero que tenham gostado, acompanhem minhas redes e é isso. Vem comigo, vem performar!